Mensagem do espírito Eurípides Barzanufo, pela psicografia de Divaldo Franco, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Irmãs e irmãos queridos, permaneça conosco a paz do Senhor como recurso divino, a fim de alcançarmos a iluminação. O ser humano é, na sua realidade, tudo aquilo quanto elabora nas paisagens mentais. Desde quando adquiriu a faculdade de pensar e a bênção do livre-arbítrio, as responsabilidades existenciais são frutos dessa conquista evolutiva. O cérebro, como dínamo gerador de forças impulsionadas pelo pensamento, possui a capacidade de transformar ideias em realidades, transferindo das ondas para as formas tudo quanto se constrói na área psíquica. A matéria maleável, nesse caso o ectoplasma, condensa-se em torno do campo da forma e se passa a viver exteriormente o que é exclusivo dos conteúdos internos. De igual maneira, os acontecimentos são programados conforme os atos praticados em experiências anteriores, tornando-se efeitos vivos em expectativas de transformações. A vida humana é mais de natureza mental que orgânica, estabelecendo os parâmetros de comportamento de acordo com a cultura das ideias íntimas. Jesus foi muito claro ao expor que, onde estiver o tesouro, aí se encontra o coração. Tudo quanto acalentamos nas nascentes do ser, o pensamento, passa a ser de nosso interesse inadiável, mesmo que disfarcemos, evitando que o exterior revele o ser real que está oculto. É compreensível que aspirações e anelos cultivados adquiram vida e passem a significar verdadeiros tesouros por cuja conquista se lutará mesmo que de forma inconsciente. Nas experiências do erro e do acerto, seleciona-se por automatismo o melhor, aquilo que propicia a felicidade. Em decorrência da fixação mental, vão se plasmando no modelo organizador biológico ou perispírito, muito plástico, constituído de energia muito especial, as formas que serão assumidas pelo espírito em próxima oportunidade de reencarnação. Toda forma é precedida por um modelo que lhe expressa o desejado, que se vai adaptando ao que lhe corresponde na mente. O planejamento é do espírito que emite a onda mental, e em contato com o ectoplasma consegue modelá-lo com os seus elementos semimateriais ou mesmo físicos. Observe-se, por exemplo, que após a morte, o espírito que foi uma pessoa míope ou portadora de algum problema que exigia o uso de óculos ou de qualquer outro equipamento, agora já não tem necessidade, porque o problema era orgânico. Entretanto, ele se encontra tão adaptado àquele uso que mantém alguns desses instrumentos, embora já lhe não sejam necessários. Por outro lado, a forma em que aparece é aquela na qual desencarnou, mantendo a identidade conhecida. Possuidor de diversas formas e aparências, o seu inconsciente modela no além-túmulo o que mais lhe era familiar, o de que mais gostava ou a em que era mais conhecido. Desencarna uma criança, por exemplo, e deixa saudades inomináveis com o imenso desejo de reencontro dos afetos que ficaram. Mas no além, a grande maioria desenvolve-se como se estivera no corpo físico, e quando os afetos vão encontrar aquele ser amado, ele toma a forma em que desencarnou, não a que no momento o reveste, que poderia gerar um grande choque. Passado um período de adaptação e convivência, o espírito volve ao natural do momento que vive. É de muita relevância a vida mental, porque é a fomentadora de necessidades reais e falsas, assim como mantenedora da memória de todos os acontecimentos e clichês formulados. Eis porque a recomendação de não pecar por pensamentos é muito válida. Porquanto da mente à ação se separa apenas a oportunidade para aqueles que não têm controle sobre a fonte das ideias. Manter quanto possível o pensamento lúcido e tranquilo, qual um lago sereno, é o ponto ideal que todos devem alcançar para então edificar nessa paisagem nobre e serena as futuras programações evolutivas. A disciplina mental é urgente e necessária em quaisquer fases existenciais, porque se trata apenas de um hábito. Ninguém de estrutura normal vive sem pensar. Toda vez, portanto,
Quando seja atingido por uma ideia frívola, embora interessante, substitua por alguma outra vantajosa que lhe ocupe o lugar. Por essa razão, o trabalho exerce uma função terapêutica valiosa nos indivíduos, porque estando sempre preocupado com as realizações em pauta, não se torna vítima da hora vazia, quando surgem perturbações decorrentes da ociosidade mental. Todo espaço na mente deve sempre estar acionado para objetivos edificantes, nos quais os sentimentos se aprimoram e a vida se exalta. O que mantém um espírito aferrado à vingança por séculos de espera, mesmo conhecendo as leis da imortalidade e do progresso? É o pensamento alucinado que fixa a ideia e perde-se no tempo e espaço, que para ele, o desesperado, tem o sabor de agora. Quando for possível ao espírito compreender que somente o amor pode propiciar felicidade em qualquer circunstância, tempo e lugar, há oportunidade de transformar adubo em flores, desgraça em ventura. Os sentimentos primitivos, porém, a que se dá muita atenção, mantendo-os através de conceitos ultramontanos e superados, não permitem espaço para a compreensão de que todo esse tempo transcorre a prejuízo de quem assim os cultiva. A lei do perdão, fomentadora da paz, fixa igualmente e materializa-se graças ao mesmo fenômeno, a mente fixa, a monoideia. As transformações perispirituais primitivas, muito comuns nos seres atrasados, dão lugar aos contos imaginários do passado, sobre vampiros, casas mal assombradas, vinganças diabólicas, dominação de bens materiais. Mesmo após a morte e toda a cadeia de males que as criaturas criam para si mesmas em face da ignorância. De maneira idêntica nos lugares espirituais onde renasceram seres beneméritos da humanidade, foram realizadas obras de amor e de progresso, movimentos de louvor e desenvolvimento moral das pessoas, porque permanecem imantadas na psicosfera aquelas vibrações que envolvem as regiões, mantendo-lhes as lembranças felizes. Acontece no cotidiano acidentes de veículos em determinadas estradas, ficando malsinados os lugares onde sempre se repetem as mesmas trágicas ocorrências. A razão primordial é que, invariavelmente, os acidentados não preparados para a desencarnação permanecem nos lugares em sofrimento, muitas vezes agredidos por espíritos desditosos, e criam-se psicosferas sombrias que aturdem outros viajantes descuidados ou invigilantes. O apego exagerado a bens materiais, residências, joias, pertences e mesmo pessoas por afeto doentio, normalmente induz o espírito que assim procede a manter a ideia da posse alucinada, rebelando-se e atacando todos aqueles que inadvertidamente se interessam pelas suas propriedades. De grande benefício é a oração, que beneficia aquele que se envolve nas suas vibrações formosas, como aqueles que se acercam com sentimentos negativos e inamistosos. Em muitos segundos matrimônios, em decorrência da viuvez, é muito comum o desencarnado acreditar-se traído e investir contra o substituto, dando lugar a obsessões de variado curso, a depender das circunstâncias e dos créditos ou débitos dos envolvidos. Todo o esforço deve ser investido na conduta mental saudável, na emoção equilibrada, a fim de que os atos sejam louváveis e promotores de bem-estar daqueles que assim se comportam. Os chamados milagres existenciais são resultados de leis desconhecidas ou não respeitadas, porque tudo em o universo obedece ao mesmo programa de amor e dever inadiáveis. Pensa no bem e a luz da paz clareará os teus passos na direção do teu triunfo imortalista. Nunca te permitas, seja quem for, duvidar das soberanas leis da vida, porquanto são elas que sustentam o cosmo no infinito e as micropartículas na sua união e desagregação. Desejando que todos compreendamos e hajamos com sabedoria, deixemo-nos arrastar pelo pensamento cósmico na direção da plenitude, que é o reino de Deus dentro de nós.
Boa noite a todos. Estamos agora dando início à nossa costumeira reunião doutrinária. E para tanto vamos proferir a prece de abertura dos trabalhos desta noite. Senhor e Mestre Jesus, amigo incondicional das nossas vidas, o mar nos parece tão agitado e as ondas estão tão altas, Senhor, que temos medo de sossobrar diante de tantas dificuldades. Percebemos os arrecifes próximos e todos nós sentimos medo do futuro que possa nos aguardar. Mas a nossa fé, a nossa convicção, a nossa certeza de que és o condutor dessa embarcação, nada nos pode atemorizar. A fé é robusta e o condutor possui a divina sabedoria de conduzir a sua embarcação. Permita-nos, pois, que nos instantes que se seguem, possamos acompanhar o teu pensamento com muito amor e com muita paz. Pedimos-te a misericórdia de acréscimo para todos nós, essa grande humanidade sofrida, que está diante dos desafios da sua própria evolução. Abençoa-nos, ó Senhor, sê conosco hoje e por todo sempre, que assim seja. Damos agora então início à nossa reunião evangélica da noite de hoje, com Divaldo Franco. Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas e caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho e de outros órgãos da comunicação social. Família. Essa estrutura que a sociedade logrou construir ao largo dos milênios encontra-se profundamente abalada nos dias atuais. Em realidade, a palavra família vem do latim famulus e significava, em Roma, todo aglomerado que residia no mesmo clã. Os funcionários, os servidores, faziam parte daquela família. E nós iremos ver isso mais tarde na aplicação da palavra para o mal, nas famílias de máfia e etc. Então a família tinha por objetivo unir os indivíduos em torno de um interesse e um ideal que a todos preparasse para as mesmas satisfações. Foi ao tempo do cristianismo que a família passou a ser melhor considerada. Na denominada aristocracia romana, a família era colocada no alto relevo por causa dos seus ancestrais. O foro romano era constituído invariavelmente de indivíduos vinculados às famílias mais prósperas, mais nobres, aquelas que constituíam a alma do Império Romano. Mais tarde, com a adoção do cristianismo, a família passou a ser esse conjunto de indivíduos que, através da consanguinidade, estão no mesmo grupo, formando a unidade familiar. Essa unidade familiar, à semelhança do corpo humano, é de grande relevância, porque graças à outra e a mais outra, vem constituir a sociedade. A sociedade é o grupamento de indivíduos vinculados aos grupos familiares
nas disputas para o progresso da própria comunidade. Allan Kardec, fazendo um estudo muito profundo, teve a oportunidade de estabelecer, então, 2 tipos de famílias. A família gens, aquela família que é da nossa carne, que vem da nossa constituição doméstica, aquela que é da mesma união de hábitos, de heranças e, sobretudo, de nascimento, e a família universal. Na família universal, nós vamos ver a questão do espírito, que também está vinculado um ao outro através dos laços das reencarnações passadas, quando formaram os clãs que hoje estão diluídos em novos grupos e que são, portanto, famílias espirituais. Desses 2 elementos, nós podemos ver nas famílias de natureza sanguínea as afeições, as animosidades, as antipatias e as oportunidades sublimes de redenção. Famílias que parecem pedaços de sentimento que se aglutinam para formar um todo harmônico. E famílias nas quais cada membro parece totalmente deslocado do conjunto geral para antagonizar-se em relação ao outro. Isso ocorre porque, ao largo das reencarnações, podemos aprimorar os sentimentos ou brutalizá-los, dedicar-nos ao sentimento grandioso da evolução ou criar objeções, dificuldades a que os interesses comuns sejam benéficos para todos. E foi por esta razão que, em O Livro dos Espíritos, na questão 775, Allan Kardec interrogou qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família. E os espíritos responderam: uma recrudescência do egoísmo. Mas imagine, essa frase de Kardec vai agora ampliar-se nesses laços de famílias espirituais, como também aquelas de famílias corporais. Mas não apenas no Livro dos Espíritos, mas também no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele procura estudar, no capítulo número 12, a realidade do lar, dos membros que constituem a família, os hábitos, os vícios. Ora bem, nessa busca, ele nos convida, o próprio codificador, a meditar em torno de uma frase muito sábia do apóstolo Paulo, quando ele fala do pecado, do vício, do hábito destrutivo. O indivíduo está na Terra para criar hábitos saudáveis, para prolongar a sua existência. E nós vemos, por exemplo, graças às conquistas da ciência, da tecnologia, da higiene e dos maravilhosos recursos da investigação, as famílias hoje com uma idade fisiológica, biológica, muito diferente daquela dos nossos antepassados. Os gregos viviam em média 30 anos. Havia exceções, evidentemente, como dos grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, e etc., tiveram vidas largas. A Bíblia nos fala também de vidas muito largas, mas o calendário era constituído de forma diferente, com menos dias, menos meses, o que facultava, por exemplo, dizer-se que o fulano de tal viveu 900 anos. É compreensível porque a visão de tempo e de datas era ainda muito reduzida. Somente mais tarde, em várias realizações das quais o papado, que exercia uma influência mundial da civilização no Ocidente, modificou a estrutura dos calendários, reduzindo-o àquilo que hoje nós dispomos. Daí estabelecer-se que antes de Jesus havia uma forma de contar o tempo. Depois de Jesus, nós temos o calendário dentro dos moldes do pensamento cristão, daqueles a quem o Papa confiou a tarefa de estabelecer datas e feitos,
conquistas e prejuízos, momentos grandiosos da humanidade e outros não tanto. Dessa forma, quando o indivíduo se permite a viciação, os hábitos negativos, é claro que isso constitui um vício, que é o antípoda da virtude, porque nós deveríamos trabalhar as nossas imperfeições, que têm uma tendência muito difícil, é primária, é fundamentada no instinto, para que a emoção tome lugar dos nossos instintos primitivos. E então a emoção nos dá vida, porque a emoção colore a vida, nos dá beleza, nos leva à arte, nos faz entender as finalidades precípuas e as secundárias da forma de existir. Quando assim não ocorre, nós temos hábitos destrutivos, são os vícios. E o apóstolo Paulo dizia que esses vícios são a morte. É um pecado destruidor, porque ele nos leva ao desespero, à consumpção dos valores éticos e, sobretudo, da paz que deve reinar como a mola que nos envolve na marcha do progresso. Então, nisto aí, nós vamos deparar-nos com o egoísmo, ou o altruísmo. As duas palavras que têm um significado totalmente antípoda. O egoísmo é a preferência pelo eu, ego, em latim. Então, este ego nos leva a olvidar o grupo social no qual nos encontramos, seja familiar, seja social. Então, no grupo familiar, deveremos trabalhar em benefício de todos e sair deste grupo para o social, quando nós realizamos o grande ideal de beleza e promovemos a criatura ao seu estágio de divindade interior, porque todos nós somos sopro da divindade. Carregamos em nós as características básicas da divindade. Então, Allan Kardec pergunta, mas qual o meio de destruir seu egoísmo? Questão 917. É muito importante nós examinarmos o egoísmo. E a resposta veio a educação. Convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Através da caridade, nós conseguimos o processo de exercer as virtudes. Mas para que possa exercer essas virtudes, nós somos convidados a reflexões muito profundas através da educação. A palavra educação vem do latim educere. E é através desse educere, arrancar de dentro, já afirmavam os filósofos idealistas que tudo aquilo que nós representamos, nós já sabemos, porque nós tivemos vidas anteriores, realizamos experiências fantásticas em nosso processo cultural. Allan Kardec assimila ético, moral. Então, é um processo intelectual e é um processo de natureza moral. Então, foi através da educação que conseguimos isto. Porque no Evangelho de Jesus, nós encontramos uma pauta em todas as parábolas com a finalidade exclusiva de educar, de arrancar o mal de dentro de nós e também arrancar o bem, os nossos sentimentos de bondade, para poder aplicá-los em benefício da sociedade. E não foi por outra razão que Jesus aceitou o título de mestre, educador. Mas, de alguma forma, todos nós somos educadores, porque os nossos hábitos servem de espelho para aqueles que nos acompanham. Os nossos exemplos são a pauta pedagógica para que outros queiram conquistar o lado bom que logramos ou imitar mesmo o lado mau que apresentamos. Quantos indivíduos se comprazem em imitar
bandidos perigosos, homicidas, ditadores que fazem tremer os corações e as vidas. E quantos desejam ascender nas asas da solidariedade para os grandes rincões da imortalidade em triunfo. A educação é, portanto, a base. Esta é educere. E ela veio através do tempo. Podemos recordar-nos, por exemplo, que em Atenas, a educação era para a beleza. Eram as 7 artes, a esgrima, o disco, a lança, os exercícios físicos. Esparta, uma outra cidade-estado da Grécia, era a luta. O espartano era criado para matar, para ampliar os horizontes do seu povo. E com a morte e a destruição, que nos restou de Esparta? Apenas alguns escombros. Não existe praticamente nada. Até o idioma, segundo os técnicos de linguagem, no máximo 1000 pessoas ainda conseguem falar relativamente o espartano, que é uma língua muito difícil, diferente do grego ateniense, que até hoje serve de base para a cultura das línguas, para o latim, para as neolatinas, e, por sua vez, para as línguas eslavas e etc. Então, a educação. Mas a educação tem início no Evangelho de Jesus. Jesus é o grande educador. Ele diz, por exemplo, amar. Esse sentimento de amar é de uma eloquência que nos transcende a própria capacidade. Quantas vezes, por amor, nós excedemos as nossas possibilidades de ação. E por ódio, nós também vamos buscar as nossas raízes grotescas da animalidade primitiva. Educação negativa. Educação positiva. Positiva, aquela que induz ao bem, à solidariedade, ao progresso. Negativa, aquela que leva o indivíduo à amargura, à decadência, à degradação, ao vício, à morte, segundo Paulo. Então, a palavra de Jesus serviu de orientação para fortalecer a sociedade. Quando os indivíduos se unem, família espiritual, eles estão realizando uma obra de inteireza. E numa das parábolas, Jesus fala as parábolas dos feixes de varas. Imagine, nós temos uma vara, quebramos facilmente. Nós temos 5 varas, conseguimos com muita dificuldade quebrar. Mas o feixe de varas não conseguimos quebrar com as mãos. Teremos que utilizar-nos de instrumentos especiais. Por isso somos conclamados a formar um grupo homogêneo. Um grupo forte na solidariedade, no trabalho do bem, em tudo aquilo que envolva o nosso pensamento. E para isso, nós vamos ver em Adriano, o grande imperador do século IV, a grande preocupação com a educação. Ele é o primeiro educador que traz esse dever para o Estado. Porque, por exemplo, antes eram as nutrizas, eram os pedagogos, as pedagogas, que naturalmente tomavam conta das crianças. As mães em Atenas entregavam-nas em Roma também, porque Roma recebeu da cultura grega a grande experiência dessas mulheres notáveis, que mais tarde será o símbolo da verdadeira felicidade. Na história de Roma, por exemplo, há um grande momento em que as mulheres do patriciado, era a classe mais alta, as patrícias, seus maridos eram generais, eram senadores, eram homens nobres, honrados, de valor. E estava um grupo de senhoras na maior exaltação, examinando suas joias, apresentando-as. Essa coisa delicada das mulheres alfinetando-se umas às outras, quando uma delas apresentava-se ali, mas estava modestamente vestida. A sua indumentária era destituída de joias. Os seus cabelos não tinham pedras preciosas como o estilo babilônico. Ela não possuía colares nem braceletes.
No entanto, havia no seu rosto uma felicidade ímpar. Era viúva e jovem. Então, cada uma daquelas mulheres apresentou os tesouros, as heranças dos maridos, os postos militares em o mundo inteiro. E uma delas, mais exaltada, perguntou-lhe: Cornélia, quais são as tuas joias? Ela abraçou os 2 filhos que ali estavam e disse sorrindo: são estas. Os meus filhos são as minhas joias. Cornélia tornou-se o símbolo da maternidade romana. Foi erguida uma estátua defronte do Coliseu, construído por volta do ano 80 depois de Cristo. Este exemplo da Mater Romana, esta dignidade de Cornélia, até hoje não comove, porque ela não foi tão feliz. Os seus filhos assumiram posições de alto relevo na comunidade romana. Mas eram dias muito difíceis de uma política arbitrária, da busca da democracia, do domínio, do reinado. Em suma, eram aqueles problemas de mudanças imperiais, de guerras, de generais que vinham e conquistavam a cidade de Roma depois de haverem conquistado o mundo. Um deles foi assassinado e o outro suicidou-se. Mas eles passaram a história como os filhos de Cornélia. Então Caio, por exemplo, havia se dedicado à política em Roma com abnegação imensa até a exaustão. Isto é o processo sublime da educação. Adriano traz a educação para o Estado. É dever do Estado educar. Os pais têm o dever de moralizar, de dar exemplos dentro de casa. Mas o Estado tem que se preocupar por causa das guerras, a herança de Esparta, também para as administrações, as conquistas, herança de Atenas. E logo nós vimos aparecerem no curso da história os grandes educadores. Ian Comenius, este notável educador, pode ser considerado o pai inicial da metodologia da educação. Logo depois, nós vamos encontrar Henrique Pestalozzi, que vai educar Hippolyte Lyon, Denisard Rivaio, Allan Kardec. Nós vamos ver na cidadezinha de Yverdun, na Suíça, erguer-se a educação dentro dos métodos modernos. A criança ser dignificada, porque a criança da Idade Média não valia nada. A criança ainda mais recuada, invariavelmente era a criança de rua. Os frutos malditos da guerra, abandonadas, sem mães, cujos pais foram assassinados nas incessantes batalhas. Então, Pestalozzi dá-lhes dignidade. A criança não é um adulto em miniatura, é um ser em formação cerebral. E, nesse sentido, Jean-Jacques Rousseau, o notável Jacques Rousseau, que vem de estudos profundos na língua francesa, embora ele more em Geneva, na Suíça, oferecer-nos do contrato social, oferecer-nos também uma obra grandiosa de educação. Mas, infelizmente, ele foi mais teórico do que prático. Ele teve 2 filhos e os colocou no orfanato. Portanto, demonstrando que a teoria era maravilhosa, mas o caráter não era tão precioso. Mas ele contribuiu amplamente para a Revolução Francesa de 89, para a liberdade, para os ideais da sociedade. Logo depois, a humanidade entra no período áureo da educação. Froebel, o pai dos jardins de infância. Este Froebel suíço consegue edificar escola para as várias idades, um jardim de infância, o seu aspecto sereno, a sua face marcada pela ternura e as crianças à sua volta como de Pestalozzi,
marcaram a humanidade para sempre. Mas também Allan Kardec, o eminente educador francês de Lyon, que depois de haver estudado em Verdun, volta à França, leva a Paris, a convite do prefeito de Paris, a educação pestalozziana para adultos. Abre a primeira escola na Rua de Sèvres, número 5, o Instituto Pestalozzi. Mas não eram momentos felizes. E ele, tendo se unido a um tio, este não foi de caráter digno, explorou, conseguiu dívidas imensas que o professor Rivaio, como era conhecido, resgatou até a última moeda para poder ser digno quando viesse ser o mestre do pensamento espiritista, um grande educador. Toda a sua obra é do estilo platônico, na pedagogia de perguntas e respostas, oferecendo-nos uma visão fácil de entendimento. Era o método pestalozziano. Mas nós aí encontraremos, acima de todos, esses indivíduos, porque eles vão ampliando, vão fazendo a evolução geométrica, multiplicando-se geometricamente. Maria Montessori, a doutora Montessori, 1908, ela inaugura em Roma a Casa dei Bambini, a casa da criança, das crianças, o exemplo notável de Maria Montessori. Então nós vemos os modernos educadores, os métodos que se acumulam a respeito da educação moderna, principalmente na área fundamental. Nós vemos neurologistas como Pavlov, o grande russo, apresentar métodos para a educação. E vemos indivíduos das mais variadas tendências preocupados essencialmente com a história da educação. E o lar é a semente divina da floração, onde os educandos, através do exemplo dos pais e na escola dos mestres, aprendem os hábitos que devem regulamentar a sociedade para todo o período. Portanto, a educação é fundamental. E Allan Kardec nos fala que somente uma educação, não apenas aquela que está nos livros, mas que tem a ver com os conceitos morais, são as grandes adversárias, essas lições morais, da crueldade e do materialismo. O indivíduo educado não tem a expressão materialista da destruição, da indiferença, da anarquia, da promiscuidade, porque ele é educado. O materialismo pode ser apenas na crença da imortalidade, mas não do comportamento ético-social, porque ele tem uma ética. E essa ética leva-o pela mão ao progresso da sociedade. Então nós vamos ver como avança essa história maravilhosa da família. E nós vemos a família do século XIX. De repente, o salto quântico para a família do século XX. O dever dos pais, o patriarcado. Porém, um patriarcado que ofereceu muito mais prejuízos do que vantagens, porque o matriarcado do passado havia oferecido muita ternura, esse sentimento da maternidade, mas falhou em outros objetivos, porque masculinizou demais a mulher. E a mulher necessitava de viver enormemente a sua maternidade, de ser o anjo de portas abertas para quando o marido chegue, os dois, unindo os seus hormônios, o da sensibilidade e o do dever, transmitir ao filho a mensagem de amor. Nós vimos os métodos educacionais, as punições severas que demonstram a falência dos valores educacionais. Não se educa punindo. Punem-se quando faltam valores morais para poder retificar os erros. Então nós vemos, por exemplo, o Estado criar a pena de morte, o Estado anuir ao suicídio em alguns estados. Noutros, o suicídio é um crime,
E se a pessoa sobrevive, tem que responder judicialmente por haver atentado contra a sua vida. A eutanásia, portanto, são criações nas quais o Estado falhou. O aborto delituoso é o fruto da educação trágica. Nós vimos nestes dias a Argentina, através de um punhado de materialistas no seu congresso, torna legal a execução do aborto. Até a véspera do nascimento, em Nova York, se pode matar. Portanto, é um infanticídio. A criança está formada, só falta o útero expulsá-la. A vida está. Mas então, que se deu? Na Argentina, os médicos protestaram e se negaram em grupo matar. Mas eles fizeram o juramento de Hipócrates, que viveu 400 anos antes de Jesus, o médico grego, que estabeleceu que todas as doenças estão no cerne do ser e estão em 4 fatores de natureza orgânica. Eles juraram tornar a vida melhor quando não a pudessem salvar. E nós vemos hoje a grande ciência ao lado dos pacientes terminais, prolongando-lhes a existência, animando-os a encarar a morte como um fenômeno biológico, natural. A vida pode ser como uma viagem de trem. Começa na estação inicial e vai parando em várias estações. O tempo passa, a maquinaria vai desgastando, pode ser interrompida por um acidente, as linhas fora do lugar, o computador não pode estabelecer o horário exato, os choques e outros tantos fenômenos, ou chegar à etapa final, quando acabou a viagem. É a nossa maquinaria. Ela é estabelecida por Deus para um certo período existencial. Então, nós temos que considerar esse admirável trabalho da educação como fundamental à nossa vida. O Espiritismo é uma doutrina fascinante na área da educação, porque nos oferece hábitos para prolongar a existência humana, nos corrige os vícios para podermos adquirir as virtudes. Na maçonaria há um legado a respeito de que o maçom tem a liberdade para tudo, menos para cometer erros. É uma colocação muito bonita, porque um postulado ilumina o outro. Então eu não tenho direito de me comportar de uma maneira que atente contra os votos maçônicos que eu tive a ocasião de fazer. E a educação maçônica, através da sua legislação, seja na francesa, seja na escocesa, nos orienta para o bem, a prática do bem, para a prática do tronco da solidariedade. Começando com as nossas cunhadas, as mulheres dos nossos irmãos, na maçonaria todos somos irmãos, eu não sou maçom. E então, quando morre, a viúva tem que ser protegida pelos seus cunhados. A família tem que ser amparada e o maçom tem que trabalhar pelo progresso da sociedade. Maçom ou pedreiro é a palavra francesa que significava construtor, pedreiro de obras, e que foram reconvocados para a construção das grandes catedrais, mais ou menos por volta de 1472. Então, a educação é fundamental. Há uma história que me comoveu muito quando eu a li, faz alguns anos. Al Capone estava dominando toda a costa leste dos Estados Unidos, New York, New Jersey, Connecticut, e ele se tornara o benfeitor do comércio. Todo mundo pagava uma taxa para receber proteção. Mas proteção contra quem? Contra ele mesmo. Porque ele é que era o bandido. É que tinha a máfia. Ele é que é responsável pelo dia de São Valentim. Esse dia da matança coletiva de uma maneira covarde. Quando os seus capangas mataram vários indivíduos de outra máfia. A América vivia um momento de horror. E ele parte agora para o oeste,
para poder conquistar a Califórnia e depois conquistar os estados prósperos da área do Pacífico. Muito bem, ele conseguiu realizar crimes hediondos e a polícia nunca encontrou uma falha para poder retê-lo na prisão. Toda vez que ele realizava um crime, seus advogados, muito bem remunerados, conseguiam pretextos, justificativas, porque era de fundamental importância descobrir-se como é que ele fazia para o Caixa 2. O imposto de renda aqui nos Estados Unidos é fundamental para a dignidade do indivíduo. Ele tinha um contabilista de nome Is-Ed. Is-Ed era a alma de Al Capone. E certo dia, Is-Ed, que morava em uma quadra de New York, que tinha a proteção da máfia e uma fortuna colossal, porque era ele quem lidava com os haveres de Al Capone, tendo um filho chamado Butch O'Hara, ele disse, meu Deus, quando eu morrer, era filho único, eu vou deixar esta mansão gloriosa, vou deixar dinheiro no banco para meu filho, mas vou deixar a alcunha de bandido. Que herança trágica um pai deixar para seu filho. Bandido, amigo de Al Capone, a alma de Al Capone. Começou a pensar e a perder o encantamento e adaptar a escrita às conquistas do grande bandido. Ele poderia denunciar porque ele tinha toda a documentação. Então ele procurou o FBI e disse, eu posso levar Al Capone à cadeia até o resto da sua vida. Isso é um estudo mais profundo pelos crimes praticados. Também denunciar até a pena de morte. Mas a polícia especial sabia que isso podia ser uma cilada, porque era de todo sabido que a alma de Al Capone era Is-Ed. Depois de muitas diligências, o FBI impôs que ele fosse depor no tribunal diante de Al Capone. Era a declaração de sua própria morte. Ele não sobreviveria, mas ele pensava no filho. Ele queria que seu filho fosse cidadão. Ia deixar muito dinheiro, mas o dinheiro de uma mina miserável. Ele optou por denunciar Al Capone. E Al Capone foi levado à justiça. E quando aparece o denunciante, Al Capone só falta morrer de cólera. E olha para ele e faz o sinal de morte. Era uma questão, a saída dali ele já seria estraçalhado. Mas ele apresentou os documentos e Al Capone foi encaminhado para o cárcere, para a prisão. Mas que prisão! Onde veio a desencarnar, posteriormente de câncer, segundo uns, segundo outros, onde veio a ser desencarnado. Mas muito bem, Is-Ed passou a receber o apoio do FBI. Mas, menos de um mês, ele foi metralhado no meio da rua. E encontraram no seu bolso uma medalha, uma oração e umas palavras dedicadas ao seu filho. O seu filho, Butch O'Hara, cresceu, tornou-se um militar honorável. Na Segunda Guerra Mundial, ele fez uma grande viagem na direção a algumas das ilhas do Pacífico, que pertenciam ao Japão. A sua tropa aérea saíra de um grande avião Lexington no dia 20 de fevereiro de 1942. Ele era aviador naval. Então ele parte. Mas quando estava a uma distância regular, ele percebeu que a gasolina não daria para ele atingir o alvo e voltar. Então, ele se comunicou com o chefe da esquadra e pediu permissão para voltar dali. E lhe foi concedida, mas foi uma coisa providencial,
Porque quando ele chegou perto do porta-aviões Lexington, que estava sem nenhuma defesa, exceto os canhões de bordo, porque todos os aviões estavam em missão, um grupo de aviões Zero, aviões japoneses, e que realizavam kamikaze, isto é, depois de bombardear, se não conseguia, o piloto dirigia o avião até o porta-avião, explodia, morria o piloto. Mas o alvo era atingido. Quando ele viu 12 aviões Zero, ele com pouca gasolina, ele tinha duas alternativas: descer e morrer lá embaixo, ou morrer em combate. Ele optou pelo caráter do seu pai, a herança perder a vida, mas não perder a honra, e enfrentar. E foi a batalha naval mais célebre da Primeira Guerra Mundial. Ele recebeu uma medalha congracional de honra, a mais elevada jamais dada a um militar. E mais tarde, na Guerra da Coreia, ele também foi oferecer os seus serviços e morreu em batalha, graças ao carinho de Isa, o seu pai, o educador, a lição, um filho honrado que defendeu a pátria, que a salvou da calamidade. Então, nós, pais e educadores, não podemos olvidar da nossa união familiar, não podemos deixar de considerar a necessidade de estarmos juntos em família. A família é a célula máter da sociedade. Os Espíritos vêm ter conosco e há um momento, em O Livro dos Espíritos, entre outros, que a mim muito me comove. Os Espíritos bons nos amam. Somos a sua família. Graças a eles podemos suportar as vicissitudes destes dias. Ter a tranquilidade de que estamos protegidos e de que a nossa contaminação pode ser fruto do nosso descuido ou pode ser a fatalidade da evolução. Obedecermos às leis e mantermos a nossa serenidade espiritual, mantendo a nossa família no estudo do Evangelho do Lar, uma vez por semana. Acender a lâmpada mágica do amor de Jesus Cristo dentro de casa. Ensinar aos nossos filhos o dever de família, os valores éticos da família neste momento, em que a família é destroçada pelos partidários de organizações destrutivas. Neste momento em que os valores éticos estão em consumpção. Nesta hora em que os jovens não respeitam, em absoluto, pais, mestres, pessoas. Tudo é comum, tudo é válido. Somos todos iguais? Não, não somos. Nem na aparência, porque logo no começo do Livro dos Espíritos, quando ele fala da família, os caracteres da família, a hereditariedade, as questões das parecenças, estão todos esses itens no 4º capítulo do Livro dos Espíritos. E como a sabedoria ele demonstra que podemos herdar alguns traços dos nossos ancestrais, de nossos pais. Mas nós herdamos a herança de nós mesmos através das reencarnações. Há alguns sinais de natureza biológica, mas não é a hereditariedade que compõe o quadro. Quantas vezes o filho parece muito com o pai? Porque não é a primeira vez que essas duas almas se amam. E quantas vezes o filho odeia o pai, ou reciprocamente, por causa de dívidas de existências próximas. Desculpe. Então a família é o nosso santuário de amor. Abramos o Evangelho, uma vez por semana, pelo menos.
diante da mesa. Oremos o Pai Nosso, para nos lembrarmos que Deus é Pai de todos nós. Discutamos com nossos filhos. Mostremos este pequeno reduto a esta sociedade de poucos membros, que dali vai sair a sociedade imensa da humanidade. Oremos. Façamos que na grande noite brilhe uma estrela oracional. Poderemos ver nos céus estrelados, na visão espírita, subirem da terra muitos pontos luminosos. André Luiz e Filomena de Miranda, espíritos, nos dizem que são as preces dos aflitos, encaminhadas à divindade e recolhidas no mais além, para retornarem como mestres de amor e graças sobre a humanidade. Por isso, o que seria da sociedade? Repetindo Allan Kardec, se a família for desconsiderada, retornaremos à brutalidade, ao desperdício, à destruição dos nossos dias. Mas como a família é de origem divina, porque Deus é o nosso Pai, nós somos irmãos, fazemos parte da grande família, a espiritual, ela sobreviverá como em Sodoma, como em Gomorra, como em Roma, porque todas as grandes nações antes da decadência econômica e militar tiveram a decadência moral e sucumbiram. Então, o século em que nós estamos é também o da decadência de antigos valores e do nascimento de uma nova era, o mundo de regeneração. Muita paz. Muito obrigado.